A gente volta falando sobre a expectativa de como será a tramitação da proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 no Senado Federal. Era aguardada para hoje uma reunião entre os líderes dos partidos com o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, para desenhar esse roteiro, né? Vai ser só pela Comissão de Constituição e Justiça? Vai ter comissão especial? Quem vai ser o relator da proposta? Como é que isso vai acontecer? Qual é o período esperado? Carol Rosito já chega aqui e vai nos atualizar. Carol, bem-vinda, boa noite. O que a gente pode esperar dessa reunião ou do resultado dela? Oi, Thaís, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, eu estava olhando aqui o relógio, quase 7 horas da noite. Essas perguntas todas que você fez ainda seguem sem resposta, viu? Porque a previsão era de uma reunião de líderes ali com o presidente Davi Alcolumbre e os senadores para bater o martelo sobre essa tramitação, qual vai ser o rito, quais comissões, quem será o relator, que também é aí uma outra incógnita até o momento. Mas o presidente Davi Alcolumbre não realizou essa reunião, pelo menos não até o momento. A gente passou o dia inteiro lá na frente da residência oficial, onde era a previsão desse encontro. Ele recebeu ao longo do dia o ministro das Relações Institucionais, o ministro José Guimarães, também teve uma reunião separada ali com o Randolfo Rodrigues. Esse assunto foi debatido porque Guimarães já tinha dito pela manhã que iria procurar o Alcolumbre para articular, para costurar melhor essas negociações, já que o governo, né, o Palácio do Planalto é o principal interessado, mas ele ainda não oficializou nada, não trouxe ali, não fez um anúncio de como essa PEC vai tramitar. Ele já tinha dado na semana passada alguns indícios, né, Thaís? Lembra que no plenário do Senado ele até passou recados, disse que o Senado não ia ser só casa carimbadora da Câmara, dizendo ali que há sim possibilidade de alteração no texto, mas disse que também essa PEC vai passar pelo menos por uma comissão, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a maior e principal comissão aqui dentro do Senado. Agora, fica a dúvida se depois da CCJ, se ela vai diretamente para o plenário, como desejam os governistas, ou se pode até passar por um outro colegiado, como a Comissão de Assuntos Econômicos. Esse já é um pleito da própria oposição, que quer esticar, quer estender esses debates, né? A gente viu reunião ali, Alcolumbre recebendo representantes dos setores produtivos, pedindo para que isso ficasse até depois das eleições. Alcolumbre já sinalizou a interlocutores que não vai travar essa discussão aqui dentro, mas também não garantiu nenhum tipo de celeridade. Por isso ficam tantas dúvidas de como que vai ser essa tramitação aqui dentro da casa. A gente conhece mais ou menos o rito, né, dessas propostas quando passam lá da Câmara para cá, passando sempre pela CCJ e indo diretamente ao plenário. Mas, claro, o presidente do Senado tem prerrogativas, né, entre elas, por exemplo, alterar aí essa tramitação, pedir para que vá para uma outra comissão, até comissão especial. Isso chegou a ser cogitado lá atrás, é muito pequena essa possibilidade, mas enfim, está no radar também, e a gente segue acompanhando os desdobramentos e expectativas para ver como é que Davi Alcolumbre vai reagir, né? De certa maneira, existe uma pressão também nos bastidores por todos os lados, ali de todos os lados da oposição e do governo, para essas respostas o mais rápido possível. Thaís. Carol, muito obrigada, minha querida. Qualquer novidade aí, você nos avise, por favor. Olha, a tramitação no Senado é uma preocupação. Há uma expectativa também para qual é o tamanho do espaço que Davi Alcolumbre, por exemplo, pretende manter numa discussão paralela a essa PEC 6x1 que foi aprovada na Câmara, que é a PEC alternativa que apareceu apresentada pela oposição no Senado Federal, com uma outra proposta de mudança das regras de trabalho no Brasil. A Juliana Lopes e o Pedro Venceslau, Ju, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Juliana chegando agora aqui no Hora H. Eu começo com você, Juliana. Desde o começo dessa tramitação, a gente sabia que o governo tentou impor ali a sua assinatura, enviou um projeto de lei, não uma proposta de emenda à Constituição, um projeto de lei, que é mais simples, com a sua proposta de mudança da escala de trabalho, mas esse projeto ficou escanteado, só que ele tem uma urgência determinada lá, o que tranca a pauta da Câmara dos Deputados. Qual é o plano de agora?
E é isso, chegou o momento de travar a pauta. Agora, essa semana, na próxima também, isso foi amplamente discutido hoje na reunião de líderes entre os parlamentares. Por quê? Reunião de líderes da Câmara. Da Câmara dos Deputados, para a gente entender que a PEC está lá no Senado, mas esse assunto ainda está travando a vida lá dos parlamentares na Câmara dos Deputados. O que eles sentaram os líderes para discutir hoje? Qual será o calendário, né? Como é que serão os trabalhos daqui para frente? Porque tem festa junina chegando, né? Um período em que muitos líderes partidários, deputados, voltam para suas bases para fazer campanha eleitoral. Esse é um ano eleitoral, festa junina é importante para isso. E está chegando aquele momento das convenções partidárias, né? Aquele período mais importante antes da campanha oficial. Então, eles querem se dedicar a isso, já deixaram muito claro esse recado para Hugo Mota. E aí precisam definir exatamente o que vai ser votado na Câmara dos Deputados, Thaís. Aí o que está emperrando? O PL, a urgência do PL da 6x1, apesar da tramitação e do assunto estar sendo debatido no Senado Federal. Hoje, o Hugo Mota fez um apelo, falou assim, governistas, por favor, retirem essa urgência para que a gente continue conduzindo outras pautas na Câmara. Mas tem um entendimento claro, isso veio de aliados do presidente Lula com quem eu conversei, de que escutaram do próprio presidente o seguinte: olha, se a gente tira essa urgência, a gente perde a garantia de que esse tema vai continuar sendo debatido no Congresso Nacional e mais, vai ser aprovado na Câmara e no Senado antes do início da campanha eleitoral oficialmente, né, que seria ali uma interrupção, inclusive, dos trabalhos no Congresso Nacional. Então, é uma maneira do governo garantir. Só que essa maneira do governo garantir também acaba causando ali um desgaste político, porque hoje a pressão foi muito grande para que essa urgência ela seja retirada. Fim das contas, o governo não recuou, pelo menos nesse momento, vai manter essa urgência ainda que a proposta esteja sendo debatida no Senado Federal. E pauta da Câmara trancada. A discussão sobre a agenda, o que vai ser votado daqui para frente, ficou para a semana que vem, porque hoje foi aquele jogo ali de troca de forças e ninguém saiu ganhando, ficou uma indefinição entre os líderes. A manobra política ela é esperada na discussão, né, de projetos. Isso faz parte do jogo. Não podemos estranhar essa manobra do governo em trancar a pauta. É uma forma de pressionar a discussão para o lado que o governo quer. Isso a gente já cansou de ver. Mas nesse caso é mais uma demonstração, Juliana e Pedro, do atropelo dessa discussão, né? De como o interesse é tão eleitoreiro que essa coisa fica mais latente, fica mais patente. Esse tipo de manobra acaba ficando mais patente. Vamos entender quem vai virar esse cabo de força. Pedro, eu já vou te ouvir. Antes, quero só trazer aqui mais uma informação sobre esse debate. Hoje houve um anúncio enorme promovido por entidades do setor comercial e industrial, com a publicação de uma carta aberta aos senadores em todos os jornais do Brasil, pedindo a aprovação da chamada PEC alternativa ao fim da escala 6x1. Dessa que foi aprovada na Câmara e que vai começar a ser discutida no Senado. Essa PEC foi apelidada de proposta de trabalho flexível. Ela prevê que os empregadores escolham entre seguir o regime de trabalho tradicional da CLT, com jornada definida, ou um regime flexível baseado em horas trabalhadas. O empregador não, os empregados, né? Assim, os trabalhadores escolham se querem seguir a CLT ou se querem seguir um regime flexível. A autoria dessa proposta alternativa é de 36 senadores, incluindo o Rogério Marinho, que é o líder da oposição, e também o coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, que também assina essa PEC alternativa. Segundo os parlamentares, essa PEC daria aos trabalhadores mais autonomia sobre a sua própria jornada de trabalho, adaptando a escala do trabalho de acordo com a necessidade de cada um, tanto pessoal quanto profissional. O Pedro Venceslau tem conversado bastante com esses setores, Pedro, especialmente com a Fiesp, que é a Federação de Indústria de São Paulo, que tem uma forte representatividade e tem atuado para tentar mudar o caminho do debate da PEC. A Fiesp claramente percebeu que ela não tinha força política para reverter, ou pelo menos para interditar o projeto que acaba com o fim da escala 6x1. Tentou, o Paulo Scaff liderou uma comitiva no Congresso Nacional, foi na Câmara dos Deputados, quando ainda estava para ser votado na Câmara, ele foi recebido pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com toda uma comitiva, com representantes de vários setores patronais,
E lá nessa reunião com o Alcolumbre, ele teve mais contato, conheceu melhor o projeto do senador Rogério Marinho. Quando o projeto é aprovado com essa ampla maioria na Câmara dos Deputados e vai para o Senado, a Fiesp percebeu que esse era o melhor caminho para tentar virar esse jogo na visão dos empresários, na visão dos setores que se dizem prejudicados. Então, a Fiesp agora elaborou uma carta que foi publicada em todos os grandes jornais, uma carta pública, que teria o apoio de 3 mil entidades, que representariam 90% do PIB, 40 milhões de trabalhadores. Uma carta que você percebe, Thaís, que é todo um cuidado de passar uma certa empatia com os trabalhadores. Tem uma redação que deixa claro ali que os trabalhadores não vão perder os seus direitos adquiridos na CLT, não vão perder os seus direitos a férias, a 13º, nem nada disso. Inclusive usa alguns termos querendo dizer que o trabalhador agora vai poder escolher o momento que ele vai trabalhar ou vai ficar com a família. Fala que a vida real não cabe numa caixinha fechada, que a vida que não bate ponto sempre do mesmo jeito. Enfim, abraçou o projeto do Rogério Marinho e percebeu que esse projeto tem chance de ser aprovado no Congresso Nacional e passar por cima da PEC do governo. Até porque, quando chegou no Senado, o projeto do Rogério Marinho recebeu a assinatura de 40 senadores, praticamente a metade do Senado, tirando o presidente da Casa, são 81 senadores, da metade dos senadores. Alguns, como o senador Romário, por exemplo, depois acabaram mudando de posição. Mas a PEC já foi enviada diretamente para a Comissão de Constituição e Justiça, num trâmite muito mais rápido do que esse que está acontecendo agora com a PEC do governo. Então, a Fiesp percebeu isso, reuniu a sua tropa em torno do projeto do Rogério Marinho, que é a PEC das horas trabalhadas, e agora tenta criar uma narrativa também para a sociedade, para os trabalhadores que trabalham nessas empresas, que dialoga com o projeto do senador. E não é simplesmente não dar a folga para os trabalhadores, porque seria uma questão antipática. Qualquer um que se coloca contra 2 folgas por semana para o trabalhador, ele vai acabar ficando com uma fama entre os eleitores. Não é o caso do SCAF, não é candidato. Mas ele encontrou ali um meio termo para conseguir se contrapor à PEC, porque aquele discurso inicial era basicamente, olha, não vamos discutir isso agora, é ano de eleição, não temos nada contra o trabalhador ter o seu direito à folga, o seu direito ao descanso, mas essa é uma discussão que está acontecendo de outra forma. A PEC do Rogério Marinho se transformou nesse espaço que reúne o empresariado.